pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa reunião sobre endocrinologia do exercício do esporte, da medicina desportiva da Unifesp. Hoje, quem nos contemplará aí, tenho certeza, com uma apresentação brilhante, será a Melissa Mel. E a Mel tem aqui como missão, né, falar para nós hoje sobre o seguinte tema. O título da apresentação dela é Terapias baseadas em incretinas para perda de peso. O exercício resistido pode otimizar mudanças na composição corporal? Mel, é com você a palavra. Pode começar. Muito obrigada, Cris. Então, oi, gente, eu sou a Melissa, eu sou residente aqui, terminando o primeiro ano, né, de Medicina do Esporte e do Exercício da Escola Paulista de Medicina. E hoje, como o Cris falou, eu vou falar sobre as terapias com incretinas para perda de peso e o papel do exercício resistido nesse tema. É um tema bem atual, assim, baseado nesse artigo da Associação Americana de Diabetes. Então, vou introduzir o assunto só com um básico de o que são as incretinas. Então, as incretinas são hormônios secretados no intestino que induzem a secreção de insulina e inibem a liberação do glucagon. Elas atuam diminuindo a velocidade de esvaziamento gástrico, então aumentando a sensação de saciedade do paciente. Atua também no sistema nervoso central, diminuindo a vontade de comer e a sensação de prazer causada pela comida. E as drogas, né, atuais que são utilizadas, baseadas nas incretinas, são os análogos de GLP-1, os agonistas de receptores GIP e os agonistas de receptores de glucagon, que são os mais novos, né? Eles têm uma média de perda de peso em torno de 15 a 24% em adultos com sobrepeso e obesidade. E qual é o impacto dessas drogas, dessas novas drogas, no peso corporal? A liraglutida foi o primeiro análogo de LP1 que foi aprovado para obesidade e induziu uma perda de peso de em torno de 8%. Depois veio a semaglutida, que reduziu ainda mais esse percentual para 14,9% em média, e com o benefício adicional comprovado de redução em 20% de eventos cardiovasculares em adultos com sobrepeso e obesidade sem diabetes em 40 meses de tratamento. A tirzepatida já atua mimetizando, né, atua tanto como análogo de GLP-1, quanto agonista de receptor GIP, induziu uma perda de peso ainda maior, de 20,9% em 72 semanas de intervenção, e a mais nova de todas, que é a retatrutida, que teve uma perda ainda maior de peso em torno de 24,2% em menos tempo, 48 semanas de tratamento. Os efeitos adversos são náusea, diarreia e vômitos, que são os mais comuns, né? Aqui a gente tem um gráfico mostrando os estudos que foram feitos para cada uma das drogas e a percentual de mudança no peso de cada uma delas. Então, a gente tem a liraglutida tendo uma menor proporção, né, de diferença, até a retatrutida, que tem a maior diferença do percentual de peso dos pacientes que utilizaram. E qual o impacto dessas drogas, né, na massa magra? A gente tem uma média de perda de massa magra em torno de 10% ou 6 quilos durante a intervenção com essas terapias. Então, por exemplo, a semaglutida está associada a uma perda de massa magra em torno de 13,9% ao longo de 68 semanas de tratamento. Então, um ano aí, 3 meses, mais ou menos. A tirzepatida causou uma perda de 10,9%, que dá 6 quilos, em 72 semanas de terapia. E esse artigo traz como comparativo, para a gente ter uma noção
né, do quanto que significa essa massa magra. Então, em quimioterapia, para um carcinoma nasofaríngeo não metastático, tem uma perda de 11,3% na área muscular. Numa terapia neoadjuvante para câncer de esôfago, a gente tem aí uma perda de massa magra em torno de 8,5%. E pode-se estimar que esses 6 quilos, né, que são perdidos nesse tratamento com as incretinas, tem um impacto de aproximadamente uma década ou mais de envelhecimento humano. Então, é uma perda aí bem significativa. Aqui a gente tem uma tabela com os estudos feitos com liraglutida. Então, a liraglutida é aquela que tem a menor porcentagem de perda de peso e, consequentemente, também tem uma menor porcentagem, né, uma menor perda de massa magra, que fica aí em torno dos 2%, mais ou menos. Já aqui com a semaglutida, a gente tem indivíduo, quando foi feito o estudo em indivíduos com sobrepeso e obesidade, teve aí a perda dos 3,9%, que eu tinha já falado, e da tirzepatida, com 72 semanas de intervenção, teve uma perda de 10,9%. E qual que é a importância da massa muscular? A gente tem que a obesidade, ela contribui para o aumento de gordura intramuscular por si só, então já diminui a qualidade muscular. O excesso de gordura dificulta o recrutamento e ativação da musculatura, independentemente da idade. O metabolismo muscular é responsável por grande parte da taxa metabólica basal. Então, a gente tem que essa perda de massa magra na composição corporal do indivíduo traz uma diminuição dessa taxa metabólica basal, que é pequena, mas a gente tem que 100 calorias por dia significam, no final de um ano, aproximadamente 4,5 kg de gordura, por exemplo. Então, a gente tem que pequenas mudanças já fariam uma diferença a longo prazo. A perda de músculo por si só é associado com aumento de risco cardiovascular e também o aumento de risco de sarcopenia e obesidade sarcopênica. Então, uma atenção especial aos idosos, principalmente quando fazem uso desse tipo de intervenção. Ainda não é claro se a perda de massa magra induzida pelas terapias baseadas em cretinas tem efeito deletério a longo prazo, em detrimento do impacto positivo, né, no risco cardiovascular. Então, mais estudos são necessários para a gente avaliar isso. Aqui são os gráficos do estudo feito com tirzepatida, 72 semanas de tratamento. Então, a gente teve uma perda de 17 quilos em média no peso total dos indivíduos, uma perda de 6 quilos de massa magra. Aqui, na composição corporal, teve uma diminuição, né, do percentual de gordura nesses pacientes. E também, consequentemente, um aumento da composição, né, de massa muscular esquelética nesses pacientes, de massa magra, desculpa. Mas, quando a gente vai para valores absolutos, tem uma perda aí significativa de massa muscular. E qual que é o impacto do treinamento em massa magra? É aquilo que a gente sempre discute no ambulatório também. Então, aumentar a massa magra diminui efeitos adversos das intervenções para perda de peso. O exercício resistido é mais efetivo do que o exercício de endurance para manter a massa magra. Tem uma diferença entre os sexos, então os homens têm mais facilidade para ganho de força e massa muscular, então a gente tem que ter ainda mais atenção com o público feminino, que já tem aí uma dificuldade de manutenção e de ganho de massa muscular. E quando são feitas dietas para perda de peso, o exercício resistido associado diminui a perda de massa magra. Então, aqui é basicamente falando do papel do exercício resistido em uma dieta hipocalórica. Então, a gente tem que, o exercício resistido combinado com a restrição calórica, tem uma perda maior de gordura e a manutenção da massa magra, comparativamente com intervenção só com a dieta, e sim o exercício.
O exercício resistido pode preservar a massa magra e funcionalidade em indivíduos tomando terapias com incretinas. O treinamento resistido diminui a perda de massa magra e talvez promova uma maior perda de massa gorda em participantes em uso de terapias com incretinas. Então, além de manter a massa magra, talvez ajude a perder ainda mais a massa gorda. Esse aqui é um estudo feito com a liraglutida em combinação com exercício, e a liraglutida sozinho, o exercício sozinho, né? Então, a gente tem que, quando combinado o exercício com a terapia, a gente tem uma perda maior de massa gorda e a manutenção da massa magra em comparação com só a liraglutida, né? Que tem uma perda menor de massa gorda. A manutenção da massa magra pode prevenir o ganho de peso após a terapia com incretinas. Então, a gente tem aqui uma questão levantada pelo artigo que fala em relação ao reganho de peso depois que a gente suspende o uso dessas medicações. Então, a gente tem que a semaglutida, por exemplo, depois de 68 semanas de tratamento, promove uma perda de 17,8% do peso. Mas depois de um ano da suspensão desse medicamento, os pacientes têm um reganho de peso de 67%. Já com a tirzepatida, quando feita uso por 36 semanas, promove um 20,9% de perda de peso. Porém, após a suspensão, tem um reganho de 54,5% do peso perdido. Então, há a possibilidade de que o reganho de peso após a cessação das incretinas seja impactado também pela magnitude da massa magra perdida. Então, que esses quilos de massa magra tenham um papel fundamental para prevenir o reganho desse peso depois da suspensão do medicamento. Então, a retenção da massa magra pode resultar em menos reganho de gordura após. E aqui a gente tem uns gráficos que são hipotéticos, não foi feito um estudo de verdade, mas é o que o estudo levanta, assim, como questão, como hipótese mesmo, de que com o treinamento junto com as terapias, teria um menor reganho de peso após a suspensão do tratamento, e também uma manutenção dessa massa magra, que poderia ser perdida se não feita o treinamento resistido em conjunto. Então, para concluir, a magnitude dessa perda de massa magra associada a algumas terapias com incretinas excede o que temos durante 10 anos de envelhecimento. Mais estudos são necessários para avaliar os impactos dos exercícios na composição corporal de pacientes com terapia com incretinas. Os exercícios resistidos têm múltiplos benefícios em saúde e comprovação da sua eficácia como intervenção em outros contextos, e eles devem ser adotados sem demora em pacientes que irão começar esse tipo de farmacoterapia. E é isso. Obrigada. Não sei. Ok, Mel, beleza. Opa. Voltar, peraí. Pode compartilhar. Voltei? Parou de compartilhar aqui? Aí, acho que sim. Muito bem. Bom, antes da gente já ir para as perguntas, né? Só como fazer alguns comentários. Eu já havia falado com a Mel, então eu estou repetindo para ela aqui. O tema é extremamente atual. Parabéns pela escolha do tema, viu, Mel? Obesidade é uma das doenças crônico-degenerativos aí mais prevalentes, se não for a mais prevalente, na verdade, né? A gente tem aí, pelo menos, que desses pacientes de 40, 50 anos de idade, por exemplo, que 3 em cada 4 deles estão acima do peso aqui no Brasil, tá? É uma coisa extremamente prevalente e a quantidade de pessoas com sobrepeso e obesidade vem aumentando de maneira assustadora, assim, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, em linhas gerais, né? E o que a gente tem hoje são medicamentos para o controle dessa doença crônica, que, repito, não tem cura, né, Mel?
muito mais eficazes e também muito mais seguros do que os remédios que a gente tinha para obesidade até 10 anos atrás, né? Se a gente pensar na liraglutida para obesidade, o Saxenda, né, que foi o primeiro dessa linha das incretinas, e foi aprovado no Brasil, isso se deu em 2016, praticamente 10 anos, estamos falando aqui. Então, são medicamentos que não se associam com um aumento de risco cardiovascular, como a gente via com derivados de anfetamina, como a gente viu com um subgrupo de pessoas que faziam prevenção secundária, já que usaram sibutramina, né? Não interferem, pelo menos até o momento, não há nenhuma comprovação na questão neuropsíquica, tá? O que é muito importante. A gente tem relatos de quadros de psicoses, derivados de anfetamina, tentativas de suicídio, isso até com sibutramina também existiu. A gente vê pacientes que têm quadro de transtorno maníaco-depressivo, né? Que hoje em dia a gente chama de transtorno bipolar. Essas medicações elas podiam precipitar surto de mania, principalmente sibutramina. E a perda de peso que a gente via era uma perda média, assim, que não ultrapassava 10%. Né? A gente sabe que a liraglutida não leva a uma perda de peso na média que supera 10% também, mas as medicações novas que a Mel trouxe, né? Os poliagonistas, as drogas baseadas em cretinas, elas superam 15% de perda de peso. E algumas delas ultrapassam até em alguns subgrupos 20, 25% de perda de peso. São estudos de fase de desenvolvimento, como a retatrutida, que é um agonista triplo, né? GLP-1, GIP, que são incretinas. O glucagon, né, Mel, que não é uma incretina, mas ele é do tubo digestório também, ele vem da célula alfa do pâncreas. É só interessante para todo mundo dividir esse cenário aí, tá? O que é incretina, como a gente tem no título, e o que é não incretina também, né? A tirzepatida, só vou parar aqui agora só para fazer essa classificação que eu acho que é importante. A gente tem análogo de GLP-1, né? Agonistas de GLP-1, incretinas, a tirzepatida, que deve ter aí o início da aprovação não, mas da comercialização em abril, maio, que vem com o nome de Monjaro para diabetes tipo 2. Ele é também baseado em cretina, porque é uma molécula única que tem um duplo agonismo, né? Agonismo sobre o receptor do GIP e do GLP-1, mas a gente tem da retatrutida, que até você comentou, Mel, que é triplo, né? Tem duas incretinas, aí dois receptores de incretina, assim como a tirzepatida, mas tem o do glucagon, né? A gente tem a cagrelintida, né? Cagricema, na verdade, que é a combinação da cagrelintida, que é um agonista do receptor de amilina com a semaglutida. Só para lembrar vocês, a amilina, ela é uma molécula que é produzida pela célula beta do pâncreas, tá certo? A mesma que faz insulina, numa proporção de 100 para 1. Quer dizer, para cada 100 unidades ali de insulina, você vai ter uma de amilina. E a amilina, ela tem sim um efeito que tem impacto no metabolismo de glicose, tem efeito no metabolismo também da questão de gasto energético, pode ter, e a cagrelintida, existem inúmeros estudos já de desenvolvimento da medicação, uma droga que tem ação além da questão alimentar, inclusive na questão de gasto energético. Tá? Eu fiz esse parênteses aqui para a gente situar as coisas. E junto com as medicações, é importante lembrar o que a Mel veio fazer aqui, na verdade, né, Mel? Trazer essa realidade para a gente, mas o que o exercício tem a oferecer, né? E aí, eu aproveito e coloco ali alguns conceitos para a gente discutir depois, que a Mel colocou, e tem bastante gente na sala, é legal diferenciar. A Mel falou muito de massa magra, mas a gente sabe que massa magra e massa muscular são coisas diferentes, né, Mel? Depois você pode comentar para a gente isso daí também, que eu acho bem importante. E aí uma sugestão até do nosso título, né? A gente fala aí de emagrecer, mas na verdade seria tratamento
com esses agonistas de GLP-1 ou poliagonistas para tratamento de obesidade, né, Mel? No sentido de perda e manutenção do peso, uma vez que o tratamento é crônico. E depois de só tentar aqui dar essa organizada, eu deixo aberto agora para as perguntas. Pessoal, quem quiser já pode levantar a mãozinha ali. Ó, tem uma pergunta do Clayton e do Marcos. O Clayton. Pode falar o Marcos primeiro, depois eu comento daí. Então. Vai lá. Tudo bem, pessoal. Legal, gente. Então, é até bom que o Clayton está aqui, porque a pergunta que eu quero fazer até sobre um post que ele fez há um tempo atrás, sobre a questão do mecanismo da sirtuína 1, né, que faz aquele aumento, ou preservação. Nunca entendi muito bem como é que é esse papel da sirtuína 1 no mecanismo de proteção muscular e tal, porque tem um artigo que fala que a liraglutida, ela melhora a função muscular, tipo, aumentando. Eu não entendi muito bem essa questão, aí eu queria que vocês, endócrinos, elucidassem a gente nesse mecanismo aí. Eu sempre achei que os análogos de GLP-1, eles melhorassem a massa muscular, mas o que eu estou vendo é que eles aumentam a perda de massa magra, então o exercício físico funcionaria como um agente protetor disso, é isso? Bom, é comentar? Vocês estão escutando aí? Sim. Desculpa que eu peguei só o finalzinho da apresentação, eu estava numa reunião da SBEM que acabou demorando, né? Mel, parabéns aí, um artigo super interessante. Eu vi o finalzinho ali, bem bacana. E o tema, eu acho que a gente poderia fazer um congresso só disso aí, né? Porque acho que tem vários desmembramentos essa questão da massa muscular, falando bem do desfecho final ali, da importância do músculo como um patrimônio para o indivíduo no futuro, né? E a perspectiva de, junto com a perda de peso, vir perda de gordura, mas e perda de músculo, principalmente. E esse olhar que a gente tem que diferenciar. Na realidade, o nosso grupo ele já vem falando nisso há muito tempo, né? Então, por exemplo, esse comitê do Lancet, que mostrou uma mudança no olhar da obesidade até na classificação, a gente já fala isso há muito tempo. Eu achei até que acrescentar adiposidade, medidas de adiposidade, de distribuição de gordura, de ver composição corporal, a gente está nesse discurso há bastante tempo. Então, acho que esse comitê, por exemplo, aquela classificação de obesidade subclínica, para mim, não foi legal, assim, porque eu acho que matou algo que a gente vai estar trabalhando há bastante tempo, de obesidade como doença, né? Então, se tu vai dizer que é subclínica, quer dizer não deu clínica, mas a doença está acompanhando. Eu até entendo que foi para estratificar prioridades, principalmente a nível de saúde pública, né? Mas é só um parênteses para vocês entenderem o quanto a gente está querendo mudar e não esquecer, né? Mas assim, não se basear só no peso. Vocês que são do esporte, vocês sabem isso melhor que a gente. Então, esse olhar eu nem digo preservação da massa magra, né? Mas da gente minimizar a perda. Por um pouco, a gente vai perder. Nós temos até dados aí, não sei se tu mostrasse, Mel, que na realidade a função melhora, né? Eu não sei se o Cris comentou também. São coisas diferentes, né? Também a própria medida da mioesteatose, que ela vai afetar não só o grau de doença muscular, mas ela vai afetar a função. E os dados que a gente tem preliminares é que esses incretinomiméticos a gente tem já tem com lira, tem com sema e tem com tirzepatida já, eles diminuem a mioesteatose. Então a gente está engatinhando nisso aí, mas o importante é a gente ter esse olhar. Eu, por exemplo, tenho a minha clínica, tem vários licenciados, a gente faz de rotina esse acompanhamento com avaliação de composição corporal. E eu brinco que toca o alarme, né? No primeiro mês ali, o paciente perdeu
num perfil que a gente considera negativo, né? Perdeu muita massa muscular. Eu tenho esse caso relatado, um influencer aí que fez uma parceria com a gente, ele queria perder muito peso, assim. Meu Deus, o que ele perdeu de músculo naquele primeiro mês, né? Daí a gente acalmou o cara, deu uma desacelerada no processo de perda de peso. Então, eu acho que a grande lição desse novo olhar é essa, de vocês supervisionarem, vocês monitorarem composição corporal. Eu estou dizendo aí que tratar a obesidade sem ver composição corporal é a mesma coisa que tratar tipo 1 sem o Libre. Tu até trata, né? Mas assim, o grau de informação, o que muda de conduta em relação a ajuste de dieta, ajuste proteico principalmente, né? Suplementação, tudo que a gente pode, exercício físico, que a gente pode melhorar para o paciente não perder tanto músculo, eu acho que a gente precisa ter essa visão e essa preocupação, né? A gente vai ter muito desdobramento desse cenário aí. E um outro ponto que eu acho que tem que ficar sempre alerta e a gente tem que orientar é essa história do ioiô, né, do efeito sanfona, que o indivíduo perde peso, ele perde gordura e músculo, e ele reganha peso, porque o reganho ele é fisiológico, né? Hoje, o meu discurso, pelo menos, é se o paciente não reganhar peso, exceto quando ele está usando estratégias para prevenir o reganho de peso. Mas se ele emagreceu e não reganhou peso, tem que investigar uma neoplasia, tem que investigar alguma coisa nesse cara, porque o fisiológico é ele reganhar peso. Só que quando ele reganha peso, ele reganha gordura, né? Então, esse é um problema, e esse é um problema principalmente até para quem está usando as canetinhas mágicas aí, com essa ideia de que é milagroso, né? Para perder pouco peso, ou pelo, como diz o Bruno lá, o Bruno Halper, desejo social de emagrecer, que aí ele perde gordura e perde músculo, uma pessoa que já não é obesa, e quando ele reganha só gordura, então ele vai cada vez perdendo parâmetros de saúde metabólica, né? Então, essa desproporção. Então, acho que é importante passar todos esses conceitos, a gente acompanhar os pacientes, a gente educar, porque está todo mundo aí. Eles já queimaram, não sei se vocês já viram o movimento, como a obesidade é doença crônica, o Wegovy, o Ozempic, ele já está queimado, né? As pessoas estão esperando a próxima mágica, né? E a próxima mágica, por enquanto, é o Mondiaro. Mas daí o Mondiaro, as pessoas vão lá achar que vão fazer uma economia e comprar uma canetinha e vão perder todo o peso que querem, e depois vai voltar de novo, né? Porque a história natural é essa. Aí provavelmente eles vão estar esperando a reta trutídeo ou a cagricema. Sempre vai ter isso. Então, o nosso papel é a gente trabalhar a educação e principalmente essa ideia de que o paciente precisa ser monitorado, né? Ele precisa ser acompanhado para trabalhar em relação a isso aí. Fiz um briefing assim da minha visão, e aí respondendo o Marcos, a gente está aprendendo esses efeitos extra-glicêmicos, extra-pancreáticos e extra-sistema nervoso central dos incretinomiméticos, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que tem efeito periférico, está demonstrada essa questão da sirtuína, é mais de proteção realmente, sem essa ação a perda de peso seria maior, mas ele nunca é um estimulante para a síntese muscular, eu acho que isso não. Tem dados com lira, com tirza de melhora de captação periférica da glicose, agora com o GLP-1 entrando na jogada, ele parece que funciona como um sensibilizador do bem aí dos tecidos periféricos, né? Do músculo, desculpe, do tecido adiposo bem definido, do músculo. A gente está aprendendo também, mas eu tenho convicção de que quando o organismo sinaliza para um determinado sentido, ele toma precauções para que todo, como um todo, é uma orquestra, né? Tenha o mesmo propósito, entre aspas, né? E aí essa medicação, ela deve ter
esses outros efeitos. Mas a gente sabe muito pouco, tem muito estudo in vitro, né? Mas a gente logo vai estar evoluindo. Mas é um caminho, é um capítulo sensacional. Mas vamos fazer o beabá aí, né? Orientar paciente, fazer exercício resistido, a alimentação, a suplementação e a monitorização. E a prevenção do reganho de peso. Isso é básico, né? A gente não pode vender uma fórmula mágica. Falei demais. Ô, Clayton, só complementando aqui, né? Isso tudo teve como pano de fundo inicialmente, acho que até o post que você fez, que o Marcos perguntou, aquele estudo em modelo animal, né? Dos ratinhos que estavam lira e sema, que reduziram gordura disfuncional, né? Melhoraram a questão metabólica, resistência insulínica e não haviam perdido a massa muscular. E como a via é uma via já manjada, entre aspas, né, que poderia ajudar nisso, foi testado nesse estudo de modelo animal e essa via, ela ficou demonstrado que ela trazia esses benefícios. Agora, Marquinhos, é legal isso aí, porque quando você faz musculação, você tem também, do mesmo jeito que você tem biogênese mitocondrial, com aquela via da PGC1-alfa, você tem ativação de via de sirtuína também, né? E é interessante, aqui só abrindo um parênteses, que quando você dá inibidor de SGLT2, aqueles remédios EMPA, cana, dapagliflozina, você ativa a via de sirtuína. Essa via, ela ajuda a aumentar um pouquinho a eritropoiese. Não é aquele aumento que esteroide anabolizante ali, mal usado, faz, que deixa o cara com hiperviscosidade sanguínea e dá problema. Não. É um aumentozinho leve que acaba até levando a benefício cardiovascular. Não é só porque perde líquido, né, que você faz hemoconcentração com Jardiance, Forxiga, Invocana. Você também ativa a via de sirtuína. Então, muitos medicamentos, além desses, também têm esse efeito, e a gente tem que lembrar sempre do nosso exercício ali, que ele tem um papel-chave nisso. O que o Clayton chamou a atenção é extremamente importante. A Fê havia levantado a mão ali, ela baixou, mas vamos chamar ela de volta. Lembrar da questão proteica, né, para esses pacientes que estão fazendo restrição calórica, porque se o cara está comendo, gente, com a semaglutida, a pessoa come, em média, 47% menos, né, de calorias por dia. Isso é um estudo prova de conceito que foi de uma refeição só. Você imagina se no momento que ele for comer besteira, né? Aí tá ferrado, ele vai ter que comer direitinho. O que você acha, Fê? Olá, boa tarde. Então, eu não vi que eu tinha abaixado a mão, gente, desculpa. Mel, a minha pergunta era justamente nesse sentido, que eu vi lá nos gráficos que você colocou, né, de restrição calórica, mas eu queria saber se no artigo ele dá uma ideia, ele descreve como era essa restrição calórica, né? Se realmente era uma dieta que tinha ali pelo menos 1,3 de proteína, se não era uma restrição muito exacerbada. Nesse artigo, ele cita esse outro, né, coloca esse gráfico, mas ele não fala exatamente quantas calorias de restrição, exatamente. Mas está ali, o artigo deve estar provavelmente nas referências, eu posso dar uma olhada também. Deixa eu fazer mais um comentário assim, da visão que eu estou tendo de tratamento de obesidade. Vocês imaginem tratamento de hipertensão, né? Que tem muitos pacientes que precisam tomar combinação de 3, de 4 antihipertensivos, né? Tudo dependendo da gravidade da hipertensão. Eu acho que obesidade a gente vai seguir para o mesmo sentido, é uma doença complexa, multifatorial, e o futuro, aí já olhando para a composição corporal, eu já mostrei isso em algumas aulas, é que a gente vai tentar combinar medicamentos de forma a melhorar esse cenário que a Melissa deve ter mostrado, desculpa, eu não assisti toda a aula, mas assim, por exemplo, combinar um efeito incretino mimético ou associação de duplo triagonismo, né, com um bloqueador da miostatina, por exemplo, né? Isso a gente está vendo, já tem uns modelos assim belíssimos em animais, né, mostrando
que uma medicação, tipo o bimagrumab, eu tenho um H200, né, que eu mostro até nas minhas aulas, é uma associação, né, um aumenta um pouquinho a massa magra e o outro perde massa gorda e perde massa magra, aí tu compensa, o outro potencializa a perda da massa magra, né? Potencializa a perda da massa gorda, com a CagriSema tem uns trabalhos muito legais, tudo de novo, né? Vamos separar bem o que é in vitro, o que é em animais de humanos, não podem sair fazendo livezinho disso aí, né? Mas, por exemplo, a CagriSema, ela tem o potencial, principalmente pela cagrilintida, de minimizar a adaptação metabólica que acontece com o processo de perda de peso, né? Então tem vários mecanismos, tem um trabalho que avalia detalhes assim de tudo que muda e que não muda, desde a adaptação de metabolismo periférico de hormônio tireoidiano, né? Então que são mecanismos que o organismo vai abrindo mão para tentar proteger aquele indivíduo que está perdendo peso, né? Perdendo peso farmacologicamente ou voluntariamente, mas o organismo entende que ele está adoecendo, né? Então a gente vai evoluir muito nisso aí. E talvez a gente vá ter, minha convicção é que não é talvez, é certeza. A gente vai combinar mecanismos de ação, nós não vamos ficar só com a incretina, por isso que a gente precisa educar a população, né? Está sempre esperando um milagre, né? Para hipertensão, não, a gente teve diurético, teve bloqueador daqui, bloqueador dali, e foi combinando, e dependendo do paciente, a gente customiza o tratamento, né? Mas ninguém vai vender um BRA, por exemplo, para tratar hipertensão, como sendo a mágica que o cara vai lá, vai comprar 3 caixinhas e nunca mais vai ser hipertenso, né? Então, essa é uma ideia importante, assim, eu acho que a gente tem que quebrar esses paradigmas de milagre para tratar a obesidade. Falei demais. Marquinhos, tranquilo aí? Ficou tranquilo que o Clayton comentou lá Nossa, abrindo mais dúvidas ainda, assim que é bom. É bom. Ô, Mel, comenta com a gente, então, a diferença de massa magra e massa muscular, só para ficar claro para quem está começando a reunião. Então, eu até confundi assim, os termos, desculpa, durante a apresentação. Eu tinha até visto um artigo que trazer os conceitos para todos. O Clayton, o João Carlos está com a gente aqui, pô. Ó, que legal. Tudo bem, João? Muito bom, conta honra aí. Então, a gente tem... Vai lá, tá bom. A gente tem que a massa magra, corrige, tá? Se não for isso, mas é basicamente o peso corporal, massa corporal, menos a massa gorda. Então, engloba outras coisas também. E massa muscular é músculo mesmo. É tipo, massa muscular esquelética. Basicamente, essa é a diferença. Exato. De acordo com a pessoa, né? Isso não é igual em todo mundo, dá uns 50%, 60%, né? Da massa magra é composta por massa muscular. Agora, pegar um cara que tem muita massa magra, um fisiculturista, ele pode chegar a 70, 80% massa muscular como total da massa magra, né? Mas muito bem. E aí, Mel, você vai estar no ambulatório hoje, Mel? Vou. Opa, então a gente vai ter um desafio, pode? Claro. O carro até lá. Diferença de massa magra e massa livre de gordura. Parece sinônimo, mas não é, hein? Tá. Desafio para o ambulatório, depois a gente conta para todo mundo aí que vem. Tá bom, fechou. Beleza. Se tu puder compartilhar a tua aula, Melissa, para eu dar uma olhada na primeira parte, que eu peguei os 3 últimos slides só. Vou mandar no grupo. Tá, valeu então.